Aleluia. Capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o versículo de número 28, a partir do 28. Todos encontramos? Lucas 17, 28. A palavra do Senhor diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você repete comigo só o versículo 32? Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém. Vamos orar. Vamos clamar, vamos clamar. Queria todo mundo de olho fechado, orando. Eu não posso imaginar que alguém até essa altura do culto não tenha levado a Deus uma única palavra de oração. Se você se enquadra nisso, esse é o momento de corrigir essa falha. Fale com Deus, porque esse lugar é chamado casa de oração. E ninguém que não goste de orar deveria vir aqui, porque esse é o lugar onde a gente se reúne para falar com Deus, para orar, para se comunicar com o reino, para se comunicar com o Senhor. É momento de buscar a Deus, meus irmãos. É tempo de nos ligarmos com o trono da graça do Senhor. Aleluia! Tu és o nosso Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tu és Deus presente na nossa vida, presente no meio do teu povo. Tu reinas soberano e absoluto sobre terra, céu e mar. Tudo que há está nas tuas mãos. Tudo que existe está no teu governo, debaixo do teu senhorio. E nós estamos aqui para engrandecer o teu nome, Senhor, para reconhecer tua dignidade, tua santidade, tua majestade, buscar a tua face com toda a humildade, Senhor. Te pedir, seja no meio de nós, toque nossas vidas, fale ao nosso coração. Encontre nesse lugar, Senhor, aqueles que realmente têm fome e sede de Deus, fome e sede da palavra de Deus, e a este, Senhor, enche e reveste com o poder da tua presença. E ó Deus, se há no meio de nós alguém resistente à tua presença, que o Senhor lhe toque profundamente a alma, e essa pessoa vive essa digníssima experiência de ser tocado pelo verdadeiro Deus. Pai, esse culto é para o Senhor. Estamos aqui por tua causa. Fala conosco nesta hora, para a glória do Senhor somente, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Senta no seu lugar, se acomode, por favor. Mas não fique tão à vontade ao ponto de ficar papeando. Eu queria que você olhasse para mim, me desse atenção e que nós pudéssemos, nesse instante, dar uma demonstração a Deus de temor e de reverência na casa do Senhor, para que a palavra de Deus flua com liberdade no meio de nós. Amém, irmãos? Sei que eu posso pedir isso também aos juniores e adolescentes que estão assentados ali em cima, porque são meninos educados e sabem que nós nos reunimos neste lugar para adorar a Deus. Irmãos, nós estamos numa passagem da palavra do Senhor, onde Jesus está fazendo um dos seus discursos, um dos seus sermões, quando ele vai falar da volta dele na terra. Ele está transmitindo um ensinamento, uma verdade, que mesmo no momento que ele transmitia ensinamento desse assunto, ele sabia da dificuldade das pessoas que o ouviam de entenderem do que ele estava falando. Quando às vezes Jesus falava de curar, de libertar, as pessoas não tinham dificuldade para entender isso. Sempre que ele demonstrava seu poder nesta área, das circunstâncias temporais das pessoas, as necessidades temporais das pessoas, as pessoas não tinham dificuldade para entender. O mover dele, o agir dele e a forma como ele estava pronto para estender a sua mão e aliviar o fardo das pessoas, aliviar seus sofrimentos, seus flagelos. Então, tudo aquilo que diz respeito ao cotidiano da pessoa, em que ela está precisando de um alívio, que ela está precisando de uma ajuda, de um socorro, ela não tem dificuldade em entender as porções da Bíblia que falam sobre isso. Primeiro, porque são do seu interesse.
Além de ser do seu interesse, são coisas, no seu ponto de vista, as mais urgentes e importantes e principais da sua vida. Porque, infelizmente, o ser humano, na maior parte do tempo que ele vive na Terra, ele só pensa na Terra. Ele não imagina o quanto ele ainda vai viver depois que ele sair da Terra. Então, ele só se preocupa com essa dimensão aqui, com essa realidade. Às vezes a pessoa vai viver 50, 60, 80, 100 anos nessa vida e não vai ser capaz de entender que ele é um ser eterno, que ele foi criado para existir para sempre. E ele pode viver aqui na Terra, ainda que seja 100 anos, não é nada perto do tanto que ele ainda vai viver eternamente, vai existir eternamente. Por isso, o cuidado de Deus em estabelecer um meio para que essa eternidade seja vivida num lugar de paz, de alegria, na presença do Pai, no reino dos céus. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus, e essa é a oferta que Ele faz para todo ser humano. Mas é impressionante como, quando Jesus falava sobre esses assuntos relacionados à eternidade, as pessoas que lhe ouviam, e eu coloco no meio dessas pessoas os seus próprios discípulos, eles tinham dificuldade imensa de entender do que ele estava falando. Então, por causa dessa dificuldade, ele muitas vezes se reportava a algum fato já conhecido da história daquela nação, que era o povo judeu, ou então de alguma coisa do cotidiano das pessoas. Nesse momento do discurso dele, ele está dando um alerta. O assunto dele, o tema dele nessa palestra, nesse momento, era justamente a volta do reino de Deus, a vinda definitiva do reino de Deus à Terra. Ele estava aqui encarnado, mas ele estava aqui para trazer o reino de Deus numa dimensão ainda restrita. Ele desceu anunciando isso, ele chegou à terra, iniciou seu ministério anunciando isso, dizendo, é chegado a vós o reino dos céus, mas numa dimensão ainda restrita, porque é um reino dos céus que ainda pode ser perseguido, ainda pode ser resistido, ainda pode ser combatido. Então, tem pessoas que vulgarizam esse reino dos céus que Jesus já implantou na terra, porque vê a fragilidade da igreja, do povo de Deus hoje, tanto do ser humano já transformado, já restaurado, que ora está de pé, ora desliza, ora acerta, ora erra, ora anda em santidade, ora derrapa no pecado. Então, esse lado humano da igreja está muito visível, é muito real, e por conta disso as pessoas deixam de ver a dignidade da igreja, a dignidade do reino de Deus na terra, porque ficam medindo esse reino em função dessa estrutura física e humana desse reino, que é o que ainda prevalece, e talvez também por conta das carências desse reino de Deus, às vezes privado de tantas coisas, às vezes com necessidade de avançar, de ir tão mais além, de alcançar tantas outras pessoas, mas às vezes restringido por carência de elemento humano, ou por carência financeira. Então as pessoas ficam pensando, mas que rei é esse? Que reino do céu é esse? Que tem tantas limitações e fica assim tão cercado, tão limitado por circunstâncias da terra. Ou às vezes porque essa igreja, esse reino, na forma que ele está na terra hoje, ainda pode ser tão atacado, tão desprezado, e pessoas falam dele de uma forma tão pejorativa, tão desprezível. Pessoas fazem piada com o nome de igreja, com o povo de Deus, com o povo que é crente, é verdade ou não é? Então, as pessoas olham essas circunstâncias e ficam pensando, mas é um reino que ele estabeleceu aqui, assim, não muito sólido, não muito atraente, não muito convincente, porque ainda tem muitas fragilidades. Mas Jesus não se deixava confundir por esse tipo de interpretação, e ele tinha sempre essa mensagem nos seus lábios. Não se enganem, porque essa manifestação atual do reino de Deus, ela realmente é limitada ainda. Mas chegará o tempo em que, de fato, o reino do céu será implantado na terra de uma forma como a humanidade nunca supôs que Deus pudesse intervir na terra, embora, na verdade, ele está o tempo todo no controle de todas as coisas, mas as pessoas preferem viver alienadas de Deus e viver como se ele não existisse. Mas Jesus fala de um tempo em que o reino de Deus será implantado na terra numa outra estrutura, diferente dessa que a gente conhece hoje, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, com todo o seu senhorio, com todo o seu poder. Então é disso que ele está falando nesse discurso aqui.
E ele está querendo dar um alerta para as pessoas. Quem estava ouvindo-o naquele momento eram os seus discípulos, talvez alguns outros que estavam sempre ao derredor dele, eram pessoas que tinham o hábito de ouvi-lo, gostavam de ouvi-lo, estavam estudando o reino de Deus através das ministrações de Jesus Cristo. Então ele está falando desse assunto e tentando despertar neles essa postura de estar alertas. O que Jesus queria que eles entendessem, gente? Vocês precisam observar a si mesmos. Porque o reino de Deus que eu estou falando para vocês, que será definitivo e virá com toda a sua força e potência, ele vai chegar na terra num tempo ainda distante. Mas para você ele pode chegar a qualquer momento. Porque quando a morte chegar para você, se você estiver no reino, você então encontrará os portões abertos e será recebido no reino eterno do Senhor. Se você for a geração que estará na face da terra para receber esse reino que descerá à terra, então da mesma forma você tem que estar alerta, porque se esse reino chegar e você não estiver pronto, na sua primeira etapa esse reino vem e recolhe os que estão prontos e você é deixado para trás. Então, de uma maneira ou de outra, seja em função do arrebatamento, que é um fato que pode acontecer a qualquer momento, ou seja em função do nosso falecimento, que também é um fato que pode acontecer a qualquer momento, o alerta de Cristo é o seguinte: observe-se a você mesmo. Porque o que está em jogo, o que está em questão, não são as bênçãos temporais, porque delas você só precisa enquanto você viver nesse tempo da história da sua existência. Depois que você já viver na eternidade, você não terá mais interesse, necessidade ou acesso a essas bênçãos temporais. Então não viva a sua fé cristã em função dessas bênçãos, mas viva a sua vida com Deus em função de se preparar para a eternidade. Então Jesus queria que eles despertassem para isso, que eles certamente tivessem o interesse de buscar em Cristo e na fé em Deus os seus livramentos, seu socorro, suas bênçãos, mas que eles não se distraíssem do foco principal. O principal é estar preparado para ir para o céu. É isso que importa. Não é ficar rico, não é ficar curado, não é sair de um problema judicial. Tudo isso tem sua importância, mas não é o principal. O principal é estar salvo. O principal é não perder a oportunidade de ir para o céu, morar com Cristo eternamente. Amém, irmãos? Então, quando ele quis dar esse alerta, ele citou uma passagem do Antigo Testamento. Ele citou um fato do Antigo Testamento. E nós vamos para ele agora. Está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 19. Você vai acompanhar a leitura comigo? Capítulo 19 de Gênesis, nós vamos ver do verso 4 ao 9 inicialmente. Você vai manter sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler mais versículos já já. Podemos começar? Gênesis 19, 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade. Os varões de... Como era o nome da cidade? Muito bem. Desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os... Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas eu tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora vulas trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram para arrombar a porta. Olhe para mim que eu vou te contar essa história, embora eu sei que ela deva ser conhecida pela maioria de nós presentes aqui hoje. É o momento em que Deus está se preparando para enviar o seu juízo sobre 2 cidades, Sodoma e Gomorra.
E um dos moradores da cidade de Sodoma era Ló, o sobrinho do patriarca Abraão. Então, quando o Senhor Deus anuncia a Abraão que iria mandar o juízo sobre aquelas duas cidades, Abraão começa a interceder a Deus, que Deus não permitisse que fosse vítima do juízo pessoas que não estivessem nas práticas que justificavam aquele juízo. Eu preciso que você preste atenção. Então, Abraão, informado antecipadamente de que Deus mandaria o juízo sobre aquelas cidades, Abraão ora a Deus e fala: Senhor, não consinta que uma pessoa que não viva nas práticas que estão provocando os teus juízos, seja ela também vítima desses juízos. E Deus falou: pode ficar tranquilo, eu não permitirei que uma pessoa inocente pague nesse momento de juízo. Então, acontece de chegar o tempo do juízo de Deus ser derramado, e diz a palavra que esse homem chamado Ló, que era sobrinho de Abraão, morador de Sodoma, portanto, morreria junto com todos os habitantes daquela cidade. Ele está sentado à entrada da cidade e ele vê se aproximarem alguns varões, alguns homens. E ele identifica esses homens, sabendo que eles não eram moradores do lugar, como visitantes, como estrangeiros, e os recepciona na sua casa. Assim que esses homens são recebidos na sua casa, a notícia se espalha. E a Bíblia diz que, de repente, um barulho denuncia que uma pequena multidão se reunia à porta da casa do Ló. Só homens, estavam ali do lado de fora e começaram a bradar, começaram a gritar e a dizer e a exigir que Ló colocasse para o lado de fora da porta os varões que estavam visitando a sua casa. E eles falam muito bem, claramente, o propósito pelo qual eles pediam isso. Eles disseram assim: deixe que eles saiam para o lado de fora para que nós os conheçamos. Essa expressão para nós pode parecer apenas tomar ciência da existência de alguém. Mas no Antigo Testamento, normalmente essa expressão significava uma atividade íntima. Então esses homens estão ali do lado de fora, dizendo: manda saírem esses varões para que nós tenhamos uma relação íntima com eles. Qual que era a predominância pecaminosa daquela cidade? Era a prática homossexual. Então, isso que hoje é tão aplaudido, divulgado e aprovado e apoiado na sociedade moderna, já era uma coisa que acontecia nos primórdios da história da humanidade e que a Bíblia já deixa claramente que Deus condena e não tem o que discutir com Deus. Os homens podem discutir entre si, mas com Deus não há o que discutir. Ele falou que isso é nojento, é pecado, está fora da ordem e pronto, acabou. Porque Deus não tem que dar satisfação para sociedade nenhuma, para governo nenhum, e Ele não volta atrás no que Ele fala. Então, esses homens estão ali e eles estão nervosos, exigindo de Ló que ele coloque esses homens para o lado de fora da sua porta, para que eles então tivessem as suas experiências com eles. E Ló vira para aqueles homens, sai do lado de fora sozinho e fala para aqueles homens: é justamente por causa disso que o juízo de Deus está para descer aqui, gente. Foi justamente por causa desse comportamento de vocês que Deus está mandando esses varões aqui anunciar que o juízo será derramado nessa cidade. Não façam uma coisa dessa. Se vocês estão com suas necessidades, eu me sujeito a oferecer minhas filhas virgens para vocês. E então aqueles homens ficam mais enfesados ainda, porque eles não queriam mulheres, eles queriam homens. Aquilo já estava enraizado na natureza deles e eles se sentiam confortáveis com aquilo. E eles não estavam sofrendo por causa daquilo, e eles não estavam querendo mudar de vida por causa daquilo. E qualquer um que chegasse diante deles e falasse contra aquela prática seria considerado uma pessoa que não respeitava o direito do próximo, uma pessoa implicante, irritante, uma pessoa sem cultura, uma pessoa de mente tacanha, do jeito mais ou menos que é hoje, não é? Porque hoje, pelo menos aqui no Brasil, é assim. Você não apenas é obrigado a concordar, como você é obrigado a ver, como você é obrigado a apoiar. E as pessoas agora só veem o direito de uma classe de pessoas no nosso Brasil. Só uma classe de pessoas tem direito, os demais não têm. Nós somos obrigados a aceitar, conforme a nossa cultura, o nosso povo. Mas a palavra do Senhor diz que o Ló está ali dizendo: é justamente por causa disso que o juízo de Deus está por ser derramado sobre a nossa cidade. Aí você vai ver comigo o versículo de número 10. Sua Bíblia continua aberta? Verso 10 até o 13.
Aqueles varões, porém, estenderam sua mão, fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quanto tens nessa cidade, tira-os para fora desse lugar, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Olhe para mim de novo, por favor, não feche a Bíblia, nós ainda vamos continuar lendo. Então a palavra de Deus diz que Ló sai para tentar defender aqueles homens, mas a coisa estava ficando perigosa, porque aqueles homens viram e falam assim: agora nós vamos fazer pior contigo do que faríamos com ele. Então Ló estava agora num perigo terrível. Aqueles varões, então, eles abrem a porta, eles colocam Ló para dentro de casa e eles, na unção e na autoridade de Deus, ferem de cegueira toda aquela multidão que rodeava a casa do Ló. Diz o texto sagrado que eles não enxergavam mais nada, absolutamente nada. Eles queriam invadir a casa, eles queriam arrastar aqueles homens para fora, mas eles não conseguiam encontrar a porta da casa, porque eles estavam cegos. Boa mão de Deus agiu naquele momento para proteger o Ló e a sua família, e aqueles homens foram feridos de cegueira. E eles não puderam tocar naqueles anjos, porque o homem é muito petulante de achar que pode tocar no próprio Deus, nos enviados de Deus. Amém, irmãos? Versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. Aqueles varões lhe pegaram pela mão de sua mulher, pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então a palavra do Senhor para Ló foi muito clara, muito direta, muito objetiva. Os anjos do Senhor disseram para ele: o Senhor Deus vai destruir esse lugar, vai destruir essa cidade, por causa do pecado deles. É uma situação que o próprio Deus, ele se impôs suportar enquanto ele desejou suportar. Agora ele não quer mais suportar isso. Nossa, mas Deus, ele é Deus de amor, ele é Deus de misericórdia. Não, como de fato. Até agora tem prevalecido o amor e a misericórdia. Olha até que ponto a coisa chegou. Olha até que ponto ele se condicionou a ver a maldade, a malignidade, a perversidade humana chegar. Só que agora ele decidiu que é hora do seu juízo ser derramado. E ele simplesmente vai acabar com esse lugar, com as pessoas desse lugar. A coisa aqui está feia, Ló, a coisa aqui está complicada, a coisa aqui está... Esse lugar está perigoso de viver por causa da conduta dos moradores. Mas deixa eu te falar uma coisa, vai ficar pior ainda. Porque o que vai descer sobre eles agora é uma coisa que ninguém pode livrá-los disso. É o juízo de Deus. Está ruim na terra, o trem está feio, está fervendo, está perigoso, mas vai ficar pior ainda. Porque quando o juízo de Deus é derramado, não há quem possa proteger, não há quem possa escapar. Tudo que Deus deseja é que as pessoas não precisem passar pelo seu juízo. E Ele dá oportunidades, e outra oportunidade, e outra oportunidade, até que o tempo das oportunidades se encerra. E aí o que acontece? Ele derrama o seu justo juízo. E quem não quis aproveitar as oportunidades, debaixo do juízo se coloca. Então o anjo vira para aquele homem, Ló, e diz assim: você e sua família precisam sair agora da cidade. Vocês têm que sair da cidade antes que o juízo seja derramado. Vocês precisam escapar antes que o juízo seja derramado. O Ló em nenhum momento falou assim: eu não vou. A mulher de Ló em nenhum momento falou assim: eu não saio daqui. As filhas dele não se recusaram. Só tem um detalhe: eles não se recusaram, mas também não saíram. Eles estavam ouvindo, eles estavam entendendo, eles estavam acreditando, eles não duvidavam do que estava sendo dito, eles não questionavam o que estava sendo dito, eles não discordavam de que era tempo do juízo e o juízo seria justo. Só tem um detalhe: eles não saíam. Eles entendiam tudo.
Eles sabiam que não era mentira. Eles sabiam que a coisa ia ficar tenebrosa ali. Eles sabiam que Deus ia executar a sua ira sobre aquele lugar. Eles não duvidaram. Eles não duvidavam. O problema da maioria das pessoas que hoje ouvem a pregação da palavra de Deus não é duvidar. A maioria dos que se assentam nos assentos das igrejas não duvidam do que escutam dos púlpitos. Concordam, acreditam. Pergunta para eles, você é ateu? Não, eu sou uma pessoa que creio em Deus. Pergunta para eles, você discorda que a Bíblia seja esse documento que Deus deixou da revelação da sua verdade para a humanidade? A maioria das pessoas vai dizer, eu acredito na Bíblia. Eu sei que a Bíblia é um livro sagrado. Eu sei que ela é a palavra de Deus. Eu sei que muito do que foi dito aí já aconteceu. Eu sei que muito do que está escrito aí está acontecendo. E você acredita que Deus vai um dia mandar o juízo dele na terra? A maioria das pessoas que estão nos bancos das igrejas dizem, claro que eu acredito. Apenas não faz diferença nenhuma para elas. Simples assim. O problema aqui não é duvidar do que está escutando. O problema é não agir em função do que está escutando. O Ló ouviu, a mulher ouviu, as filhas ouviram e ninguém questionou nada. Ninguém disse assim, duvide, Odó. Não, ninguém falou nada disso. Eles acreditaram, apenas não saíram do lugar. E Deus, na sua infinita misericórdia, dá direcionamento àqueles anjos, e a Bíblia diz que eles pegam as mãos deles e eles saem arrastando aquela família para fora da cidade. E diz, não dá mais para esperar. Não dá mais para esperar que vocês tomem uma atitude, que vocês tomem uma posição, o juízo vai ser derramado. Era um juízo físico, era um juízo humano, e Deus tinha tido uma aliança com Abraão, de que não permitiria que pessoas que não praticassem aqueles atos, fossem juntamente com os pecadores destruídos naquele lugar. Então, como Ló e a sua família não eram pessoas que praticavam aquelas falhas horrorosas, Deus tinha assumido esse compromisso com Abraão. Então, os anjos tomam Ló e sua família pela mão e os puxam para fora da cidade. E quando eles já estão do lado de fora, eles então dizem para Ló, saiam daqui. Eles dizem, não olhem para trás. E a terceira coisa que eles dizem, não parem de caminhar. 3 ordens eles receberam. Saiam daqui, não olhem para trás e não parem de caminhar. Não parem de se afastar daqui. Não chegue um momento em que vocês digam aqui, não, já estou longe o suficiente. Vão andando, vão se distanciando, porque o juízo será severo. Era essa a ordem, a orientação. Aí eu chego no ponto que Jesus falou, ele está conversando lá com os discípulos e ele falou dessa história. Quando ele está conversando com os discípulos sobre o final dos tempos, ele fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. O que tem a mulher de Ló? Até aqui está tudo direitinho, coitadinha. Né? Ela está lá, ela hospedou os anjos na casa dela, talvez serviu um cafezinho, talvez fez uma refeição, não sei. Ela não questionou nada. Quando o marido falou, nós vamos ter que ir, ela se levantou. Quando o anjo tomou a mão, ela seguiu, ela estava ali. O anjo deu as 3 comandos, as 3 ordens, ela ouviu, ela não discordou. Ela não discordou. Quando o anjo falou, sai, ela não falou assim, mas eu não estou querendo ir. Quando o anjo falou assim, não olhe para trás, ela falou assim, o que tem se eu olhar? Quando o anjo falou assim, não pare de caminhar, ela não disse assim, mas e se eu cansar? Ela não disse nada. Quem olhasse a postura dela, quem olhasse o comportamento dela, diria, que bênção, glória a Deus, não mostrou resistência. Está indo segura para um lugar onde ela vai ficar livre da condenação. Só que o versículo 26 vai nos dizer, por que Jesus menciona essa mulher? Está aberto aí? E a mulher de Ló olhou para trás. E o que aconteceu com ela? E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A palavra do Senhor nos diz que naquele momento ela morreu. Você sabe o que é uma coisa trágica? É uma situação dessa. Ela quase escapou. Ela quase conseguiu.
Ela já estava com o pé do lado de fora do lugar do juízo. Ela já tinha tudo diante dela, a oportunidade estava nas mãos dela. Ela podia ter uma vida longa dali para frente. Ela podia ter uma vida totalmente diferente dali para frente. Num ambiente diferente, numa circunstância diferente. Mas ela não obedeceu ao comando que o Senhor Deus havia dado. Uma ordem que Deus havia dado. Não olhe para trás. Ela não resistiu. Ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? O que estava detendo a atenção daquela mulher lá atrás? É o que ela estava deixando. O que ela estava olhando? Quando ela olhou para trás, ela estava vendo o quê? Ela estava procurando ver o quê? Ela queria ver aquilo que ela estava deixando, o que ela estava abandonando. O que havia naquele lugar que aquela mulher não conseguia se desligar? O que pode haver numa situação totalmente desaprovada por Deus, condenada por Deus, uma circunstância que está debaixo de juízo de Deus, que Deus já declarou a sua ira sobre aquilo, e que Ele declarou que vai enviar o seu juízo sobre aquilo. Mesmo assim a pessoa não consegue se desligar. Olha o que é a estrutura de um ser humano. Olha o que é a dificuldade de uma pessoa de abandonar coisas que Deus já falou. Eu vou destruir isso. E todos os que praticam isso. Ora, se está escrito na palavra que Deus odeia o adultério e que Ele manda o seu juízo sobre o adultério. O que é o adultério, gente? É uma prática que não se faz por si mesma. Ela só se torna realidade quando um ser humano a pratica. Então, na verdade, para destruir o adultério, Deus tem que destruir quem? O adúltero. Só tem duas chances para o adúltero. Ou ele se converte, para de ser adúltero, ou ele mantém-se no adultério. Um ato que Deus odeia e que Deus vai julgar na vida do ser humano, e a pessoa vai ter que passar pelo juízo. O que é isso? Que Deus é esse que vocês pregam? Um Deus que se vinga, um Deus que pesa a mão? Isso mesmo. Porque hoje o povo quer um evangelho light que só prega o Deus que ama, e esquece de entender que a mesma Bíblia que diz que Deus ama, também diz que Deus é justo, também diz que Deus é santo, também diz que Deus não aceita que se zombe dele. Por algum motivo, a modernidade cristã só quer enxergar uma face de Deus, um aspecto dele. Deus é amor. E é mesmo, e ai de nós se não fosse. Mas o amor dele não compromete a justiça dele. No seu amor ele anuncia, ele alerta, ele avisa, ele dá oportunidades. E na sua justiça, ele permite que o indivíduo colha aquilo que ele plantou. Porque ele quis manter-se em rebeldia contra a palavra de Deus. Às vezes a gente olha o mundo ao nosso redor e a gente pensa, meu Deus, é tanta prática vergonhosa, é tanta violência. Eu quero que você faça um exercício aqui imaginário comigo. A nossa cidade de Juiz de Fora está uma cidade bem gostosa de viver, bem pacífica, tranquila. Você concorda comigo que tem tido muita violência aqui? Tem muita violência? Todo fim de semana tem morte. Tem assassinato aqui, tem roubo seguido de morte, tem assalto em posto de gasolina, em banco, em casa residencial, tem. Em comércio, indústria, em fábrica. A nossa cidade tem muita imoralidade. Se você sair agora de noite aí pelas ruas da cidade, você vai ver muita bobagem pelas esquinas da cidade? Vai ver? Ou eu estou exagerando? A nossa cidade é um lugar onde está infestado de práticas ilegais e irregulares na área da honestidade financeira. A nossa cidade está borbulhando de imoralidades, de coisas perversas. Está ou não está? Que lugar para se viver, hein, gente? Que cidade, hein? Como é que limpa um lugar desse? O que fez essas ruas ficarem desse jeito? O que faz esses ambientes públicos ficarem desse jeito? Como é que uma cidade pode se tornar dessa maneira? Quem foi que fez essa cidade ficar assim? Hein? As pessoas que moram nela. As pessoas que moram nela. Porque não existe violência se não houver um agente para a violência. Não existe desonestidade se não houver um agente que promova a desonestidade.
Não existe imoralidade se não tiver um agente que coloque a imoralidade em prática. Porque isso tudo são apenas conceitos, que só se transformam em realidade, em atitude, se uma pessoa praticar. Então, quando Deus diz assim, eu odeio a imoralidade, onde é que Deus vai achar a imoralidade para acabar com ela? Ela está num freezer congelado em algum lugar? A imoralidade é um objeto, gente. A imoralidade, ela é uma coisa que você embrulha e bota dentro de uma caixa de papelão e coloca lá no fundo do guarda-roupa e fala, nunca mais eu mexo com isso. A imoralidade é um objeto, é um princípio, é uma atitude, é um conceito, é um modo de viver. Então, se Deus quer destruir a imoralidade, onde é que o juízo de Deus vai cair? Sobre aqueles que a praticam. Sobre aqueles que fazem dela a sua lei. O ser humano precisa entender que o mundo só é o que é, porque o homem é o que é. De onde flui a depravação da nossa sociedade? Do elemento humano. Quem é que faz esse mundo ser perigoso como ele é, gente? Os gatos, os macaquinhos, os miquinhos, os cavalinhos, os cachorrinhos, eles é que fazem esse mundo virar isso que a gente está vendo? As árvores, as roseiras, as orquídeas. O que que faz esse mundo ser o que ele é, meus irmãos? O ser humano. Eu preciso que você entenda do que eu estou falando. Porque quando Deus mandou fogo sobre aquela cidade, Ele não destruiu o lugar continuou lá, a área geográfica não sumiu do mapa. Qualquer um que passasse lá depois poderia ver os escombros das construções destruídas pelo juízo de Deus. Poderia ver a arcada dentária dos moradores, que não foi consumida pelo fogo, porque o resto tudo foi. Mas o lugar continua lá. Deus não pegou uma gilete e cortou aquela região do globo terrestre e arrancou e consumiu com aquilo e ficou aquele buraco, ou Ele botou outra coisa, outra terra no lugar. O lugar continua lá. O juízo veio sobre as pessoas. Por que veio sobre as pessoas? Porque elas eram o agente de toda a maldade que era praticada naquele lugar. O que Deus ama? Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. E o juízo de Deus virá sobre o pecado. E ai daquele na vida de quem o pecado estiver. Nós só queremos bênçãos de Deus, não é? Nós queremos que Ele olhe para nós só com graça e misericórdia. Então façamos por onde? Então façamos por onde? Tenhamos uma vida digna do olhar aprovador do Senhor. Porque se a nossa vida é essa estufa de coisas que Deus condena e que estão sobre elas decretado o juízo de Deus, não haverá como escapar, gente. As pessoas não conseguem entender de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de um Deus de quem ninguém consegue escapar. O salmista diz, para onde mirei da tua face, Senhor? Se eu quiser fazer lenha, sem que meu marido saiba, sem que minha esposa saiba, eu consigo. Se eu quiser fazer lenha, sem que meu pai saiba, minha mãe saiba, meus filhos saibam, eu consigo. Se eu quiser fazer lenha, sem que meus vizinhos, meus patrões, meus empregados saibam, eu consigo. Mas o que eu consigo fazer sem que Deus saiba? Como que nós podemos sustentar uma máscara diante de Deus? É uma coisa simplesmente impossível. Por isso o juízo de Deus é sempre justo. Ele não se confunde, Ele não se engana. Ele não fala assim, eu acho que esse aqui merece. E Deus não precisa achar nada, Ele sabe de tudo. Ele é testemunha da maneira como cada pessoa vive, como cada pessoa age, como cada pessoa lida com as circunstâncias morais e éticas do seu dia a dia. E há quem diga assim, coitado dos crentes, eles têm que viver ali no rigor da Bíblia. Enganados são eles, porque isso Deus requer não é só dos crentes, Ele requer de toda a humanidade. A Bíblia não é só para os crentes, a Bíblia é para todo ser humano. Coitado daquele que não faz caso dela.
pelas ruas da cidade, pelos ambientes de lazer e de descontração, e zombam de quem a carrega, e zombam de quem a ministra, e zombam de quem acredita nela. Eles estão puxando para si o quê? A misericórdia de Deus? Mas é isso que a Bíblia diz. A palavra de Deus não nos engana. Diz que o juízo virá. Jesus está falando, lembra da mulher de Ló. Mas, Senhor, o que tem a ver a mulher de Ló com o dia da volta do Senhor? Tem tudo a ver, filho. Tem tudo a ver. A mulher de Ló foi o seguinte: ela sabia que tinha que sair, mas não saiu. Ela sabia que não era para olhar para trás, mas ela olhou. Ela sabia que não era para parar de caminhar, mas ela parou. Qual o problema dela? Ela não sabia o que era preciso saber? Não, sabia, ela sabia. O problema dela não era falta de saber, ela sabia tudo, só não fazia nada. Só não fazia nada. E o Ló poderia ter dito assim: eu não aceito isso, eu quero a minha mulher. Não adianta, porque das mãos dele, a gente não consegue tirar uma pessoa quando o juízo de Deus já vem. Por isso lá, através do profeta, ele diz: o pai não pagará pelos pecados do filho, e o filho não pagará pelos pecados do pai. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Justo juízo de Deus. O que significa a volta de Cristo nessa terra? Significa o justo juízo de Deus sobre essa terra. Se você fizer um estudo demorado no livro do Apocalipse, você vai ver que o que mais vai causar dor, sofrimento e agonia nessa terra não será a atividade de demônios durante a grande tribulação, mas será o peso da mão do próprio Deus. O que você vê mais hoje? Se você for pelos sites da internet da vida aí, você vai ver um grupo de desigrejados, sabe, combatendo esse tipo de abordagens bíblica. Deus não julga, Deus não vinga, Deus não pesa a mão, não sei de que Deus eles estão falando, porque se Deus fosse assim, ele seria conivente com o erro, ele seria conivente com o pecado, ele estaria premiando quem só despreza ele e a palavra dele. É exatamente o contrário, ele nos dá uma oportunidade de escapar. Aqueles anjos viraram para Ló e para sua família e disseram: se vocês não saírem, vocês vão queimar junto com a cidade. Vocês estão tendo uma oportunidade de escapar. E escapar significa o quê? Sai do meio deles, não olhe para trás e não pare de caminhar. Eu e você talvez sejamos as pessoas que já conseguimos fazer a primeira parte. Já obedecemos esse primeiro comando, já saímos. De quantas coisas nós já saímos, não é, irmãos? Graças a Deus. De quantas coisas que estão debaixo do juízo de Deus nós já saímos. Já paramos de praticar. Já paramos de enfrentar e afrontar Deus com aquelas práticas. O juízo de Deus está decretado sobre elas. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo isso. Deus não vai isolar o pecado e dizer assim: olha, isso aqui é terrível e o meu juízo sobre isso é aniquilação total. Chega para lá, pecador, você que a vida toda praticou isso e nunca quis abandonar, porque eu não vou destruir você, mas isso aqui eu preciso destruir. Isso aqui não existe sem o indivíduo, sem a pessoa. O pecado é abstrato, ele é uma possibilidade, ele só se torna realidade se uma pessoa o praticar. Então o Senhor vai destruir o pecado. E onde o pecado mora? Na vida do ser humano. O que se entende que haverá grande destruição quando o juízo de Deus vier sobre a vida de homens e mulheres que são arrogantes, que são queixo duro, que não curvam, não dobram a sua cerviz. Eles não se prostram diante de Deus. Eles ouvem, eles entendem, eles sabem o que tem que fazer, mas eles não fazem. Eles estão contando com o quê? Com uma misericórdia que nunca vai ter fim, com uma paciência que nunca vai acabar? Não acredite nisso, porque a história de Sodoma e Gomorra estão aqui para nos contar que a paciência de Deus é longa sim, mas ela tem um limite. A história do dilúvio está na Bíblia para nos contar que a paciência de Deus ela é grande mesmo, mas chega um momento em que ela acaba. O tempo da paciência de Deus acaba. Que nós possamos refletir no alerta que o Senhor Jesus está dando aos seus discípulos, que ali representavam a nós, a igreja do Senhor. Ele diz: você está se preparando para escapar de um lugar que ainda vai saber o que é o peso da mão do Senhor quando os juízos de Deus caírem sobre essa terra. Não pense você
que Deus está, sabe, fragilizado e fraco e sensivelmente abatido para não lutar contra o ser humano. Ele está vendo o que o ser humano está fazendo. Todas as suas maldades, todas as suas imoralidades, toda a sua violência, todo o seu desrespeito ao próximo, tudo isso está diante dos olhos do Senhor. E o tempo está se esgotando, o tempo da oportunidade. Daqui a um tempo, daqui a pouco tempo, o Senhor Deus vai virar para aqueles que não se contaminam com essas coisas e vai dizer: agora eu vou tirar vocês daí, porque é hora do juízo descer sobre esse lugar. E a palavra de Deus diz que o juízo será rigoroso. E as pessoas preferem não acreditar nisso, mas que o Espírito Santo nos mostre nesta noite que é preciso a gente entender que a palavra tem sido colocada diante de nós. Mas nós precisamos sair do lugar, nós precisamos tomar decisões, tomar atitudes, escapar de maneiras de viver que já está sobre elas decretado o juízo de Deus. Eu preciso que você entenda isso. Deus não vai mudar de ideia. Ele falou que homossexualidade é pecado, Ele não vai mudar de ideia. Ele falou na sua palavra que desonestidade é pecado. Ele não vai mudar o conceito dele. Ele falou que leviandade é pecado. Ele falou que sensualidade, provocação, propósito é pecado. Ele não vai mudar o conceito dele. Não se engane com os tempos. A gente olha e fala assim: nossa, como o mundo mudou, né? Nossa, 30 anos atrás, o comportamento social era outro. O comportamento era mais decente, não é verdade? 30 anos atrás, a maneira das pessoas falarem, se vestirem, se comportarem. Como que o mundo mudou, né? O que antes era errado, hoje é considerado correto. O que antes era vergonhoso, hoje é considerado honroso. Como que as coisas mudam? Não se engane, as coisas mudam aqui. Mas nos critérios de Deus, a verdade é a mesma, sempre a mesma, sempre a mesma. O que Deus condenou lá atrás, Ele continua condenando hoje. E não pense que a condenação de Deus sobre uma prática é simplesmente Ele ficar mal-humorado com aquilo. Ele decreta o seu juízo em cima daquilo. Nós precisamos entender isso, entendemos, irmãos? A verdade de Deus não muda. Existem práticas que Deus condena terminantemente. E sobre elas decreta um juízo rigoroso. E não há como Ele exercer esse juízo sobre essas práticas isoladamente da pessoa que as coloca em prática. O juízo virá sobre pessoas. O juízo naquele dia veio sobre pessoas. A região que antes tinha Sodoma e Gomorra continua lá até hoje. O que não está lá mais? O que naquele dia foi exterminado? As pessoas. Deus mata? Não sabia, não? Ah, você não sabia, não? Mata. Ele matou uma geração inteira com as águas do dilúvio. Ele matou 2 cidades, a população inteira daquela cidade. Nossa, eu estou horrorizada com ele. É ele que está horrorizado com as pessoas. A gente precisa entender, irmãos, o que esse mundo virou. O que esse mundo virou? Virou uma vergonha. Virou ou não virou? Está uma vergonha. Quem quiser brigar e lutar pelos princípios morais corretos e denunciar as coisas erradas, essa pessoa é taxada de tudo quanto é nome. Esse mundo virou um lugar quase impossível de se viver. Mas por que esse mundo ficou assim? Aí você vai me dizer: demônio demais, pelo amor de Deus, isso aqui tem infestado de capeta. Eu sei que tem demônios sobrando na atmosfera, mas eles são espíritos incorpóreos. São espíritos incorpóreos. Eles não são matéria. Eles influenciam pessoas que se deixam influenciar. E eles comandam, eles induzem, eles conseguem levar pessoas a acreditar em enganos e mentiras e a praticar toda sorte de perversidade, de maldades, de imoralidades. Tudo bem, tudo flui deles. Mas eles estão atuando na vida de pessoas que não estão em transe quando estão fazendo essas coisas, não. A pessoa que vai lá e pratica um ato imoral, ela está em transe?
quando ela volta e diz, onde é que eu estou? O que é que eu fiz? É assim? Não está em transe não, gente. Ninguém faz nada em transe nesse Brasil, nesse mundo, não. Está todo mundo consciente do que está fazendo. É verdade ou não é? Por que o juízo de Deus virá sobre os homens? Porque Deus responsabiliza o homem pelo que ele está fazendo. Ai, Deus, o Senhor é tanta misericórdia. Se você sair de lá, parar de olhar para trás e seguir em frente. Mas se eu estiver acreditando que mesmo sabendo que é para sair de lá, eu não saio, é para parar de praticar, eu não paro, mas eu digo assim, não, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Ele tem misericórdia daqueles que se prostram diante dele, que dizem para ele, Senhor, eu preciso de ajuda, porque eu estou decidido a sair mesmo disso. Eu estou aqui buscando ajuda, Senhor, eu não perco um culto. Tem gente que fala para mim que agora eu virei fanático. Eles não entendem. Eu não perco um culto é porque eu não posso perder. Eu preciso estar na igreja. Eu não perco um culto porque eu não posso faltar na igreja. Eu tenho que estar no culto, eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso adorar junto com meus irmãos. Eu preciso orar junto com meus irmãos. Eu sei como é que eu sou. Se eu não me encher do Senhor, se eu ficar vazio de Deus, as coisas lá de fora me contaminam de novo. Então eles ficam lá em casa pegando no meu pé. Na vizinhança eles ficam me vigiando. Lá no trabalho eles me enchem a paciência. Diz que agora eu fiquei fanático. Não. É porque eu sei que se eu não buscar em Deus, se eu deixar a minha lâmpada se apagar, eu volto para aquelas imundícias todas. E agora eu já estou entendendo que o juízo do Senhor está decretado sobre essas coisas. E quando Ele acionar o seu juízo, ninguém detém a mão do Senhor. Quando o tempo chegar, não haverá, mamãe me socorre, ninguém poderá livrar. Ninguém poderá livrar, porque o tempo das oportunidades terá passado. Que eu e você entendamos qual que é a proposta desse momento, quando vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Façamos isso com responsabilidade e com consciência. Só deveria tomar parte desse momento o crente que está tomando uma decisão hoje, ou confirmando essa decisão hoje de dizer para o Senhor, eu estou cumprindo aquilo que eu estou recebendo do Senhor. Estou saindo do meio. Estou indo, seguindo em frente sem olhar para trás. Estou avançando na minha caminhada. Porque eu não quero padecer debaixo do juízo do Senhor. Não se engane com Deus. O olhar de Deus já está na eternidade afora. Vendo o seu povo glorificado lá junto com Ele. E eu quero crer que Ele está me vendo lá e te vendo também. Que Ele vai olhar e ver que nós somos um povo que vamos dar conta de permanecer fiéis a Ele até o final. Nós não vamos nos deixar olhar para trás e ficar quase salvo. Quase escapamos. E no final das contas ficamos para trás. Que Deus olhe por mim e por você nesse momento. E nos dê mais essa oportunidade. Através dessa palavra. Amém? Eu preciso que você fique de pé, feche os seus olhos e nós vamos orar.